Olá a todos, estamos de volta com mais um episódio do nosso Pod Mais, o podcast do Espaço Curupira. E hoje, com a satisfação imensa de receber aqui, para essa conversa maravilhosa, a Ana Cláudia Martins, que antes de ler o currículo, eu devo dizer que é muito minha amiga, a gente já acompanha um ou outro há muito tempo. E a Ana Cláudia Martins, ela é assistente social, ativista da causa das pessoas com deficiência e coordenadora da Associação dos Deficientes Físicos do Amazonas, além de conselheira do Conselho Estadual de Saúde e do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Ana, tu tem toda uma história de luta, de participação, de envolvimento na causa das pessoas com deficiência. Mas antes, porém, diz para quem está nos assistindo quem é Ana Cláudia, de onde é que veio, qual a formação, em que já se envolveu, qual a tua trajetória pessoal e profissional, Ana. Eu sou Ana Cláudia Martins, né? Vou fazer aqui minha audiodescrição, né? Para todos os nossos colegas, companheiras de lutas que têm deficiência visual. Eu sou uma mulher de 1,55 m de altura, branca, cabelos no ombros, loiros. Estou usando um óculos de grau da cor preta, vestindo uma blusa branca, né? E uma saia longa. Tenho os olhos gateados, né, como costumam dizer, né? Mas é isso. E sou de Manacapuru, né? Nasci em Manacapuru, mas sou do interior de Codajás, né? E eu costumo dizer que eu vim descendo no Rio, né? Cheguei em Manacapuru e cheguei em Manaus. E tenho uma deficiência física adquirida, né? Adquiri a deficiência aos 14 anos de idade. E desde então, a partir dessa deficiência, que naquele momento lá atrás, no interior, a gente entendia como uma doença, né? E aí veio até que eu vim me tratar em Manaus e por aqui fiquei entre Manaus e Manacapuru. E não voltei mais para a minha cidade, que era Codajás. E fui desenvolvendo, né, os meus tratamentos, as minhas coisas, e depois voltei a estudar novamente, né, porque passei por inúmeras cirurgias, né, devido a uma queda que eu tive. A minha deficiência ela é adquirida, então ela foi uma queda doméstica, uma queda no banheiro da minha casa, e a gente achava que era só uma vermelhidão, que ia passar, mas gerou uma infecção no fêmur, e foi preciso retirar o fêmur e colocar uma prótese total de quadril. Aí imagina, né, que hoje se coloca uma prótese numa pessoa de idade. E eu, com 14 anos, colocar uma prótese com 15, geral, uma prótese total de quadril, ninguém queria fazer naquele momento. Mas foi uma alternativa, né, que na época do Getúlio Vargas, lá atrás, os médicos decidiram fazer naquele momento com o intuito de conservar o resto do fêmur e também a perna toda, né? Então, desde então, a gente vem enfrentando aí inúmeras lutas e superando todo dia um obstáculo diferente. E cheguei aos 50 anos, amém, Senhor, né? Chegamos aos 50 anos de idade, celebro com muita alegria, porque eu costumo dizer que eu sou um exemplo vivo, né? Que eu particularmente sou minha fã. E eu gosto de mim, eu converso comigo mesmo. Por isso que às vezes eu falo para mim também, isso não é para ti, isso não é de ti, então muda o foco, né? E eu acho que isso é interessante, porque você vem numa luta de sobrevivência ali o tempo todo, e aí você aprende a lidar, né? E eu não sabia nada de deficiência. E aí, durante toda essa trajetória de tratamento e tudo mais, eu conheci o Carlos Mota, né? O saudoso Carlos Mota, no Panda Codajás, entre idas e vindas, não sabia o que era ativismo e tal. E o Carlos Mota me convidou para ir para a DEFA, fazer fisioterapia com ele, né? Que ele é um grande pai da reabilitação, uma pessoa que incentivou e trabalhou muita gente. E a partir da vinda minha em 92 e 93 para a DEFA, eu me associei na DEFA, comecei a fazer fisioterapia e fui ficando como estou até hoje na associação. Tenho o maior respeito e amizade também pelo Isaac. Eu construí ali uma amizade muito perene, sólida, baseada no respeito, no reconhecimento, na gratidão, né, que a gente tem que ter pelas pessoas que nos ajudam, que nos acolhem, claro, e que nos ajudam a ser gente. E dentro da DEFA, eu aprendi a estudar, né? Eu voltei a estudar por meio do incentivo deles também. Claro que a família ajuda muito, né? Minha família ajudou.
E me graduei em ensino médio, demorei muito para fazer o ensino médio. Por conta da minha saúde, eu não consegui fazer o ensino médio, professor Dalmir, curricular. Então, eu tive que ir para o ensino EJA, né, para mim conseguir alcançar, que eu queria terminar o ensino médio. E aí eu tive que fazer um processo de acelerado, que naquele tempo era acelerar, né, para me poder entrar na faculdade. E aí eu tive que fazer isso porque eu não podia mais estar numa sala adulta com a idade e não dava conta. E aí fui fazer serviço social, né, uma grande ousadia aí, fazer o curso de serviço social. E aí até incentivada também por outras colegas, a Arlete Anchieta, que tem uma trajetória muito bonita no serviço social, Marluce Benayon também, Amélia Regina, a gente tem que ter gratidão por quem caminhou conosco. E fiz serviço social e me graduei em serviço social. E mesmo antes no percurso do curso da graduação em serviço social, eu fui para o Fórum da Pessoa com Deficiência, eu fui trabalhar na área, eu fui conhecer mais sobre o nosso movimento para entender toda essa conjuntura que envolve o movimento social das pessoas com deficiência. Hoje a gente chama de social, mas antes era de integração. Isso. Né? E aí a gente vem aprendendo e evoluindo, com certeza, no conhecimento. E hoje eu sou pós-graduada em Política de Seguridade Social pela Universidade Federal do Amazonas, né? E atualmente estou presidente do Conselho Regional de Serviço Social, né? Estou lá na presidência do Conselho de Classe, e é uns degraus, né, que a gente vem elevando, claro, com muita humildade, aprendendo a servir sempre, para poder ajudar o próximo também. Hein, Cláudia, me diz uma coisa. Tu tocou em dois ícones vamos dizer assim, da luta na causa da pessoa com deficiência, que é o Carlos Mota e o Isaac Benayon. E a tua formação em serviço social, tu acha que te ajudou para que você pudesse assim, entender todo esse processo de inclusão, de luta das pessoas com deficiência? Tu continua atuante, tu continua ativista. Tu acha que tudo isso foi somando a convivência com eles, o aprendizado, a formação superior, foi importante para que tu pudesse ter um outro tipo de posicionamento diante da causa da pessoa com deficiência? Sim, com certeza, até porque a ADEFA, ela nasce no ano internacional, no ano nacional de luta, né, no momento de coalizão do Brasil, né, onde grandes líderes de movimentos sociais na causa da pessoa com deficiência discutiam nesse movimento de coalizão a integração naquele momento, né, o espaço para a pessoa com deficiência ser protagonista da sua história naquele momento. E naquele momento também já não queriam mais somente ser assistidos, e sim participar dos debates, elaborar uma política, como foi a política nacional de integração da pessoa com deficiência, que ela é consolidada por meio do decreto 3298, que é uma política muito importante. Então, a ADEFA, ela nasce nessa trajetória, no berço, né, de tudo isso. E, para mim, é uma honra, porque eu fiquei sempre ao lado dos grandes ativistas desse movimento, né, que fundaram a associação em 1980. Então, eles nascem também no movimento de luta. E eu chegar em 93 e ouvir essa história e participar dali para frente com eles, para mim é um privilégio. Hoje, como assistente social, trabalhar pela promoção dos direitos, trabalhar para contribuir para uma política pública é fundamental, porque conhecimento e informação têm que andarem junto, Sim, né? Claro. E aí isso é a base de tudo. Então, para mim, isso foi muito importante. E me diz uma coisa, tu tem um papel hoje dentro da ADEFA, né? Tu tem uma coordenação lá, né? E qual é o teu papel lá? O que tu faz lá? Qual é a tua atividade? Quais são os desafios? E, acima de tudo, o que é que sai da tua coordenação? O que vocês propõem enquanto representante da ADEFA, nessa coordenação? Na coordenação, eu trabalho os projetos sociais da ADEFA. Todos os projetos que entram na associação, seja por meio de emendas parlamentares, seja por meio de edital, captação de algum recurso que chega. Então, é por meio da coordenação que eu estou hoje que a gente elabora os planos, elabora os projetos para executar esses projetos, para realizar atendimento em prol das pessoas com deficiência e suas famílias. Que tipo de atividade, por exemplo, são oriundos desses projetos? Assim, é o quê? São cursos, são formação, encaminhamento para o mundo do trabalho? O que é que vocês fazem? Agora nós estamos trabalhando a linha da saúde,
né? Nós trabalhamos muito a linha da saúde, a linha da assistência social por meio dos grupos de convivência, trabalhamos com workshop, empregabilidade para as pessoas com deficiência no mercado de trabalho, tentando implementar todos os dias, em todos os momentos, quando chega aquela vaga, a lei de cotas. Né? A gente ainda não tem na ADEFA, que está no radar, né, para que a gente possa fazer esse ano, é um curso que a gente pudesse estar realizando um curso de qualificação profissional para as pessoas com deficiência, para que elas fossem qualificadas na associação e de lá elas fossem para o mercado de trabalho. Hoje a ADEFA faz a seleção de currículo, faz um workshop, um momento ali com eles para dar orientações básicas, informações sobre as empresas que eles vão participar da seleção lá na empresa, traz essa empresa até a ADEFA, é a empresa que conversa com eles também. E aí, de lá, eles vão para o mercado de trabalho. E aí a gente faz essa fala. Principalmente agora, a gente tenta sempre levar em consideração para que diminua mais o preconceito em relação às pessoas com deficiência. Né? E hoje a gente está pautando muito na questão do capacitismo. Né? Então, a nossa política ela sempre vai ser anticapacitista. Né? E aí a gente também sensibiliza a empresa disso, procura saber se a empresa tem rampa, se tem um banheiro acessível, qual é o público dela, para que lá na empresa ela faça uma integração também com esses funcionários com e sem deficiência, né? Onde o respeito ele sempre tem que caminhar na frente de tudo isso. E aí a gente considera isso muito importante. Hoje na ADEFA nós temos serviços de fonoaudiologia, fisioterapia, psicologia, odontologia, parceria para atendimento médico, realização de validação de laudos médicos, encaminhamento para o mercado de trabalho. Pretendemos sim, esse ano, atravessar realmente com o nosso planejamento de cursos. Bom, então a gente vai dar uma paradinha aqui, finalizar o primeiro bloco. Antes, porém, não esqueça de nos seguir nas redes sociais, no nosso Instagram, @.curupira, e lá no nosso canal no YouTube, Espaço Curupira. A gente volta já já. Então, estamos de volta aqui com o nosso segundo bloco do nosso Pode Mais, o podcast do Espaço Curupira. E eu queria lembrar, né, da grande contribuição e participação aqui do nosso intérprete do Instituto Federal do Amazonas, a Franciquele e o Jurandir, que sempre estão conosco aqui, nos apoiando e permitindo a acessibilidade para as pessoas surdas. E com a nossa convidada especial hoje, a Ana Cláudia. Ana Cláudia, me diz uma coisa, quais são as suas funções no Conselho Estadual de Saúde e no Conselho Municipal de Direito das Pessoas com Deficiência? Bom, o Conselho Estadual do Direito da Pessoa com Deficiência, ele é construído por nós do segmento, né? Então, é claro que a gente já vai ter sempre uma feição diferenciada, né? Até porque ele é o controle social das políticas públicas inclusivas, né? No caso de Manaus, o Conselho Municipal ele atua na área da saúde, da educação, da empregabilidade, da acessibilidade, que é um grande desafio, né? Superar todos os dias e trabalhar pela promoção dessa acessibilidade. E o Conselho Municipal ele é fundamental nesse processo, porque a política pública sem o órgão de controle social ela se torna muito frágil, né? Ela se torna incompleta. E com o controle social, que vai deliberar, que vai encaminhar seus projetos, seus planos para que a política realmente seja efetivada, ele é de grande importância nesse fator. O Conselho Estadual de Saúde é o grande pai do SUS, na verdade, Sistema Único de Saúde, né? E hoje nós estamos no Conselho Estadual de Saúde, na Secretaria de Saúde, é um gigante, né? Porque é muito grandes as atividades do Conselho de Saúde, é um conselho aí que já enfrentou inúmeros desafios também para se manter vivo, né? Porque eu costumo dizer que as democracias elas vão morrendo aos poucos quando você realmente não dá o suporte para o controle social daquelas políticas públicas funcionarem. E hoje o Conselho Estadual de Saúde ele tem um papel muito importante e ele foi também muito importante na época da pandemia, aonde o Brasil todo pôde presenciar a grande importância do SUS, né, nesse processo todo pandêmico. E dentro do Conselho de Saúde nós acompanhamos os planos, os projetos, os encaminhamentos, as deliberações. O secretário de Saúde não pode fazer o que ele quer, só o que ele pode,
né? Então, todos os planos da política de saúde hoje do Estado do Amazonas, ela deve passar pelo Conselho Estadual de Saúde. É claro que a gente não alcança todos, mas a gente procura trabalhar realmente para alinhar a melhor execução e o acompanhamento do controle social dessa política, é quando ela se completa. E às vezes muita gente, a maioria das pessoas, na verdade, não sabe muito bem o papel do conselho, né? E aí quando tu relata isso, que tu enumera isso, o que vocês fazem, o que vocês pensam, e como é que isso chega lá na ponta, né, de apoio, de assistência, de acesso a políticas públicas, eu acho que as pessoas devem ter isso como um momento assim, que a sociedade está lá representada, né? A partir das suas necessidades, esses conselheiros, então, vão indicando quais são os passos que devem seguir. E levando demandas também para ser melhoradas. Melhor né? ainda, né? E não é remunerado o cargo de conselheiro, então é bom dizer isso. Nós não recebemos gratificação pública nenhuma, é um cargo de relevância pública em prol da nossa comunidade de modo geral, mas ele não tem remuneração, ao contrário, às vezes a gente está numa reunião, está noutra, vai para um canto, vai para o outro, entendeu? Realmente para contribuir com essa política. E quando você vê que tem uma reivindicação, seja por remédio, seja por acessibilidade, é o conselho que está ali tentando fazer com que aquilo aconteça, porque é importante, mas o conselho também ele não é um inimigo de nenhum tipo de gestão, ao contrário, ele é muito parceiro, porque ele está lá para indicar melhorias, para levar essas sugestões para que a política pública mesmo chegue a quem é de direito. Ana Cláudia, agora eu queria te fazer uma pergunta bem pessoal. Mulher, com deficiência, e também você tem um filho com síndrome de Down, não é verdade? O que isso contribuiu, te ajudou para que você vivesse, convivesse? Eu queria te ouvir, assim, enquanto mãe de um menino de 13 anos, né? 13 anos. 13 anos com síndrome de Down, que você compartilhasse com a gente essa tua vivência, essa tua experiência, porque, infelizmente, eu costumo dizer para as pessoas que a base do preconceito é a ignorância, é a falta de informação. Sim. Nós vivemos numa sociedade, infelizmente, né, onde você é julgado pela aparência, né? Eu tenho deficiência, você tem uma deficiência, a minha é muito mais aparente do que a sua. Mas me fala enquanto mãe, mulher com deficiência que tem um filho com síndrome de Down. Pois é, quando o Davi nasceu, eu já relatei até isso em algumas entrevistas que eu dei. Ele não deu em nenhum exame que ele tinha síndrome de Down. E aí eu soube que ele tinha síndrome de Down no nascimento. Na verdade, uns 2 dias depois, se duvidar, porque quando a criança nasce, normalmente eles levam para a mãe ver, né? Mas eles me apresentaram muito rápido e tiraram o menino de lá. E aí eu acredito que talvez seja pelo choque que eu ia ter ali, porque se já teve um choque lá atrás, né, todo mundo e tal. E aí depois que veio, tive aquela situação, claro que foi um susto, seria não falar sobre isso. Ana Cláudia, foi tudo bem? Não, não foi tudo bem. Isso é fato, a gente tem um susto, tem um impacto, a gente não foi planejado para aquilo. E aí, depois que chega no quarto de um hospital, vários médicos, várias pessoas entrando com uma pessoa para dar uma notícia, você cai ali mesmo, né? E aí depois você tem que aprender a conviver. Então eu costumo dizer que não é um novo caminho, é uma nova forma de caminhar. E naquele momento, até quando os médicos falaram para o meu marido, ele vai ter isso, ele vai ter aquilo, ele tem isso, ele tem aquilo. Meu marido, ele diz assim, que ele disse no momento lá, né? Não nasceu uma pessoa doente, não nasceu alguém inválido, não nasceu alguém que vai me dar trabalho. Quem nasceu, acabou de nascer, foi o meu filho. Então, eu tenho que viver para o meu filho como eu poderia viver para qualquer outro filho. Então, quem nasceu hoje foi o meu filho. E a gente sempre trabalhou, e eu costumo dizer que o Davi, ele nasce na época da inclusão, né? A era da inclusão chegou, o Davi veio junto. Porque o Davi nasceu em 2011, logo em seguida foi criada a Secretaria da Pessoa com Deficiência, né? E eu sou uma pessoa que eu prezo muito pela inclusão. A inclusão, para mim, ela é fundamental, porque eu só posso aprender se eu estiver na diferença. Se for tudo igual, eu não vou aprender. Justamente. E aí, por isso que eu prezo muito. O Davi, ele frequentou a PAI, né? Pelo estímulo precoce, né? Que a gente precisava, mas também frequentou outros espaços comuns. E hoje o Davi está no ensino comum da escola também.
mas é claro que é um desafio diário, questão escolar, infelizmente, né? E eu costumo dizer assim, que como mulher, como mãe, o Davi, ele me ensinou o que eu achava que eu sabia alguma coisa, mas eu não sabia nada. Eu aprendi mais sobre a deficiência intelectual a partir do nascimento do Davi, entendeu? E aí hoje a gente já tem um olhar diferenciado, você já põe mais ainda compromisso naquilo que você faz. Então, hoje lá na associação, professor Dalmir, eu quero que o serviço que essa criança use, o Davi também use, porque eu sei que ele é de qualidade. Eu sei. E eu ponho essa qualidade Isso é ótimo. Eu cobro essa qualidade, Isso entendeu? Ótimo. E aí eu quero, o que é servido aqui tem que ser servido aqui também, porque eu acho que isso é importante, entendeu? Eu também cobro dos profissionais, eu até às vezes brinco com a minha equipe e eu digo assim, olha, passou pela Ana Cláudia, está pronto para a vida, porque a gente vai aprender. E eu digo mais, trabalhar com pessoas com deficiência não é invocação, é vocação. Você tem que estar vocacionado, porque todo mundo tem uma diferença, todo mundo tem uma especificidade. Cada família traz uma situação diferenciada. Ela não traz um problema, ela traz uma situação, uma demanda. Pessoa com deficiência não tem um problema, é uma demanda que precisa ser trabalhada. E todos nós temos um potencial. Basta que ele seja realmente explorado, potencializado, para que realmente aquilo seja efetivado no ser humano, entendeu? Então, hoje eu prezo muito isso para o Davi, a boa convivência. Maravilha, que depoimento bom, emocionante. É bom saber disso, sabe, Ana? Porque, de um modo geral, assim, o nada sobre nós, sem nós, ele deve sempre ser enaltecido e vivenciado, né? Nada melhor, eu costumo dizer o seguinte, não existe melhor exemplo do que o exemplo. Então, quando tu diz assim, o que é bom para o meu filho será bom para os outros. É por isso que eu ofereço esse tipo de serviço, de auxílio, de, sei lá, qualquer outra coisa. Porque senão a gente fica fazendo o mesmo que todos fazem, né? Improvisando, na maioria das vezes, oferecendo o que sobra, né? Eu acho que a pessoa com deficiência envolvida, uma mãe ativista, né? Que tem um filho com deficiência e tem deficiência também, entende melhor o que pode vir futuramente. Meus amigos, a gente está encerrando esse segundo bloco. A gente volta já já com o terceiro momento aqui com a Ana Cláudia Martins. Então é isso, meus amigos, de volta aqui no nosso terceiro bloco, um bom papo, que flui rapidamente assim, passa o tempo e a gente nem nota. E, Ana, tu estava contando a tua experiência de vida enquanto mãe de um garoto de 13 anos que tem síndrome de Down. O que você diria para as pessoas com deficiência que buscam seus direitos, que estão lutando pelas suas oportunidades? Qual tipo de, não diria conselho, mas indicações de vida, proposta de vida, para que essas pessoas também pudessem chegar a ter uma independência, uma autonomia, né, a ser uma cidadã de fato e de direito? Que tipo de aconselhamento, eu diria assim, de indicações você daria para essas pessoas? Bem, eu sempre costumo dizer, eu até empresto um pouco a sua frase, que eu gostei muito quando ela chegou à época, que é possível. É possível. Né? É possível. Então, eu digo sempre que tudo é possível. E aí eu acredito que quando você foca realmente na dor, a dor vai crescer muito. Quando você foca muito na exclusão, naquele, eu nunca tive uma oportunidade, eu nunca vou ter e tal, aquilo vai crescer cada vez mais, porque o ambiente vai ser muito isso, entendeu? Mas quando você foca, não, eu tenho uma deficiência, claro que cada deficiência é uma deficiência. Sim. Cada tipo de deficiência tem as suas especificidades. Então, eu não posso comparar um paraplégico com um tetraplégico. Eu não posso comparar uma pessoa que usa uma muleta com quem usa um ou dois andadores, tipos de andadores, cada situação é uma situação. Mas eu quero dizer que para educação não tem que ter barreiras. E, sobretudo, professor Dalmir, eu costumo dizer que por meio da educação é possível muita coisa. Sim. É claro que a saúde ela vai ser fundamental nesse processo, mas que todos nós
todas nós, pessoas com deficiência, possamos estudar, possamos nos capacitarmos cada vez mais, possamos realmente buscar essa oportunidade, abraçar essa oportunidade, porque nós temos a lei de cotas, nós temos os espaços que a legislação traz como espaço de acesso, e aí eu creio que seja muito importante para eu agarrar essa oportunidade também para mim. E eu não gosto da vitimização. Tá? Eu não gosto. Também não. Porque eu acho que a vitimização ela não é bom aliado. Tá? Ela não é um aliado bom. Quando eu quero dar uma desculpa, talvez ela seja para aquele momento lá que a pessoa use, mas ela não é um bom aliado. Então, eu acho que a resiliência, a paciência, a busca por estudo, a busca por capacitação, a busca por melhoria sempre da sua vida. Eu, por exemplo, eu nasci, como eu lhe falei, a questão da deficiência, mas quando eu saí da DEFA, eu fui a primeira estagiária do programa Acesso à Cidadania da Prefeitura de Manaus, lá atrás, na época do Alfredo Nascimento. Quando eu entrei no programa de Acesso à Cidadania, o próprio nome já diz, é de acesso. Então, o programa, ele era para trabalhar 1 ano a pessoa com deficiência, e lá ela teria que fazer a sua formação, a sua qualificação e encaminhada para o emprego, para o mercado de trabalho. E assim eu trabalhei nesse formato desse foco, com foco. Em menos de 1 ano eu saí do programa, fui fazer faculdade, fui ser estagiária. Ah, Ana Cláudia, mas é porque para ti é muito fácil, como tem ainda pessoas que falam, não é fácil. Não é fácil para você fazer seu doutorado, não foi fácil para você fazer seu mestrado, não foi fácil. Mas quando eu tenho a fé, a vontade, a garra de querer botar um propósito naquilo, eu não vou ter um aliado ruim do meu lado. Claro. E aí eu acredito que o foco seja importante. E eu sempre pauto na educação. Por exemplo, eu, Ana Cláudia, eu não fiz o mestrado ainda. É uma questão que eu poderia estar fazendo? Poderia, mas eu optei por estar mãe. Né? Aliás, por ser mãe e não estar mãe. Então, como o meu filho veio, Ana Cláudia, mas é tudo pelo... Não é que é por ele, é uma situação diferenciada. Quando ele chegou, eu já estava com especialização, eu já estava com meio caminho andado. Então, hoje, não é que isso faz falta para mim. Hoje, eu acredito que a minha realização profissional e pessoal, ela tá boa, ela tá estabilizada, e todo dia eu melhoro, seja por meio de um curso, seja por meio de um atendimento, seja por buscar melhorias nesse sentido, entendeu? Então, eu acredito que isso é o foco da inclusão, é o foco da educação, nunca parar de estudar nesse sentido. Ainda bem. Ana, a gente está indo para os nossos... infelizmente, né? A gente já está quase finalizando esse nosso bate-papo muito interessante, no Pode Mais do Espaço Curupira. Mas eu queria te fazer uma pergunta aqui. Atuando como tu atua, diretamente ali à frente mesmo, né, das questões que envolvem a inclusão, políticas públicas de pessoas com deficiência, que ações você gostaria que nos próximos anos fossem implementadas para que cada vez mais pudesse acelerar a inclusão de pessoas com deficiência? Bom, como eu estava nesse formato, né, eu acho que o grande desafio hoje era implementar uma política estadual de atenção à pessoa com deficiência, porque essa política ela já existe, ela foi regulamentada, ela precisa sair das letras de leis, entendeu, professor Dalmi? Porque assim, a gente não pode pensar só em Manaus. Se Manaus, que é uma capital-estado com mais de 2 milhões de pessoas, nós já enfrentamos dificuldade de acesso, seja para a educação, para a assistência, para a saúde, o senhor imagina o interior do estado com toda a questão que envolve, principalmente logística, né? Principalmente logística. E aí eu entendo que implementar uma política pública não seria, Ana Cláudia, o que tu acha? Um exemplo de criar a secretaria, recriar, como já tem um movimento aí, para recriar a Secretaria Estadual da Pessoa com Deficiência. A pasta de gestão, eu acredito que ela não seja um fator primordial, tá? Mas ela seria uma base importante. Mas eu queria ver a política estadual funcionando, onde eu tivesse um grande centro de reabilitação e estimulação precoce. A gente pode entender agora que o autismo elevou muito, sim, né, o quantitativo de pessoas com autismo, de crianças com autismo.
E cada vez mais nós precisamos fazer com que as políticas públicas elas alcancem esse segmento mais ainda, cada vez mais. Então, a implementação de uma política pública de direito, um grande centro de estimulação precoce e de reabilitação, né, chegando principalmente em calhas dos municípios do Amazonas, e a questão da educação, né, que, como eu falava há pouco, infelizmente, hoje, ainda nós não temos ainda uma educação inclusiva, de fato e de direito, como preconiza a Lei Brasileira de Inclusão. O que nós temos é matrícula inclusiva, né? Eu costumo até chamar assim, nomenclatura de matrícula inclusiva, onde a escola matricula meu filho, por exemplo. Meu filho estuda numa escola particular, mas eu praticamente, às vezes eu entendo que ele está lá, mas ele tem o mediador dele. Via de regra, se a gente fosse usar a lei ao pé da letra, a escola tinha que me dar o material, como diz a lei, né? Diz tudo isso aqui, mas ela não dá. E, recentemente, o Conselho Municipal de Educação vem trabalhando aí um documento, que inclusive foi pauta de audiência pública e, ao mesmo tempo, foi cancelada a audiência pública, porque ele não obriga. Aí nós temos uma lei e nós temos uma resolução de um conselho. E a educação ela é fundamental para a convivência sociofamiliar, é fundamental para a comunidade, é fundamental para que a interação da criança com deficiência aconteça ali, que outras crianças sem deficiência possam conviver. E eu acho que isso ainda é um fator importante. Então, eu consideraria a implementação de uma política, de um plano estadual de atenção à pessoa com deficiência, mas de direito, garantista de direito mesmo, e não política de governo, porque quando é política de governo, o governo sai e a política acaba. Justamente. E aí, para que esse serviço fosse cada vez mais fortalecido e ampliado, interior do Estado fosse alcançado com políticas públicas, porque se nós já temos dificuldade lá na associação, eu recebo mães que não sabem o que faz com seus filhos. Aí eu só imagino, vamos lá usar de exemplo Envira, que é um município também bem distante e de pequeno porte, 2. Envira, como é que fica uma pessoa lá do menino que ninguém entende o que ele tem, se ele tem isso ou tem aquilo, ele pode ter autismo também, né? Que hoje está muito em alta a questão do autismo, né? Na verdade, ele sempre esteve. Agora é que o laudo dele veio precoce. Né? Então, é isso. Então, eu gostaria muito de ver a implementação de uma política pública que alcançasse de fato e de direito e promovesse qualidade de vida, que realmente trabalhasse essa inclusão de fato e de direito, que a educação realmente chegasse para todos, principalmente quem precisa com deficiência, que esse acesso, e que, com todo respeito ao senhor, e que a classe de professores tirassem do seu vocabulário essa questão de eu não estou preparado ainda para atender. Mas isso é uma luta minha também. Porque eu converso com a professora do meu filho, aí ela diz para a gente assim, pois é, mas é que eu ainda não estou, eu vou aprender, mas eu ainda não estou preparado. Então, eu acho que isso é importante. Mas, Cláudia... E, para finalizar, eu digo mais. Que professor também, com todo respeito, evitasse laudar crianças. Sim. Porque isso é um problema muito sério. Eu falo isso, inclusive, na minha profissão. Evitasse laudar, porque o professor, o menino não para quieto na escola, não para quieto na cadeira, ele não tira nota 10, ele tem alguma coisa, ela já chama a mãe lá e dá um diagnóstico. A mãe cai para um lado e ela vai embora. É verdade. A assistente social, infelizmente, tem muitas colegas que fazem isso. Eu acho que ele tem isso, procure tal local. Não pode laudar ninguém, ninguém lauda ninguém. Claro. Então, tem que investigar, tem que verificar aquele fator. Então, eu acho que isso ainda é um fator que precisa melhorar. Ótimo, já voltamos. Então é isso, meus amigos, chegamos às nossas considerações finais. Que pena, a gente lamenta também, foi uma conversa muito interessante. A Cláudia trouxe, assim, além da sua experiência de vida profissional, a sua vivência enquanto ativista em prol da inclusão das pessoas com deficiência. Eu queria, nesse momento, Cláudia, agradecer ao empenho dessa garotada que eu chamo, né, que são alunos do Instituto Federal do Amazonas, do curso de Publicidade, que dedicam a sua vida, mas eles também aprendem muito aqui. Isso é o que é melhor, né? Eles vêm aqui, experienciam, aprendem, compartilham, e muitos deles, depois que passam por essa experiência aqui no projeto, graças a Deus, já saem daqui encaminhados
o mercado de trabalho, que isso também é muito interessante. Eu queria agradecer aos nossos 2 intérpretes, ao Jurandir e a Franciquele, que estão colaborando conosco nesse episódio, tá certo? A todo o pessoal que nos ajuda, né, a produção, ao pessoal da edição, né, que colabora conosco. E lembrar, você não pode deixar de nos acompanhar nas redes sociais, principalmente no nosso Instagram, @espaço.curupira, mas acima de tudo, Cláudia, a gente gostaria de fazer um convite até para valorizar. Esses materiais que estão em cima da mesa são produzidos pelos alunos também de publicidade, né? Os livros, todos eles têm acessibilidade. Então, que você também se inscrevesse no nosso canal no YouTube. Isso é importante, sabe para quê? Porque esses meninos, eles têm um trabalho voluntário. Eles não são remunerados, né? Eles não são remunerados. Inclusive, até recebe de vez em quando algumas críticas. Ah, vocês estão lá com o Dalmi, vocês só vivem lá com o Dalmi. Eles não vivem com o Dalmi, eles não estão com o Dalmi. Eles estão em prol das pessoas com deficiência. Porque esse material que depois é disponibilizado no canal do YouTube, qualquer professor, qualquer familiar ou pessoa com deficiência pode acessar. Olha que maravilha. São materiais com audiodescrição, com libras. Vai lá a janelinha em libras, vai lá a legenda, né? E alguns deles com a narração. Então, a gente pede para as pessoas que nos sigam e se inscrevam também no nosso canal. Cláudia, eu queria ouvir tuas considerações finais, deixa teu contato, né? Fala um pouquinho da ADEFA, que está fazendo 44 anos. Nós temos aí 1 minuto e meio para encerrar. Eu que agradeço, né? Agradeço muito o convite. É sempre bom aprender e aprendemos todos os dias. E eu quero dizer que eu estou sempre à disposição, professor Dalmi, também para somar com uma boa conversa, um papo inteligente, uma discussão de ideias e falar de inclusão eu também gosto muito, que é onde eu estou inserida hoje. Então, muito obrigada e eu agradeço. No dia 29 de julho, a ADEFA completa 44 anos. Eu digo que é 44 anos de compromisso com a inclusão, né? De compromisso em trabalhar programas, projetos, serviços pela garantia de direitos sociais das pessoas com deficiência. Então, em cada ponto dessa cidade de Manaus, tem um ponto da ADEFA lá. Alguém passou pela ADEFA, né? Uhum. Ano passado, nós atendemos mais de 7.000 pessoas e realizamos mais de 15.000 atendimentos. Isso é você chegar em 4 cantos da cidade de Manaus. Eu acho que isso é importante. Isso eu não diria nem que é o trabalho que fala pela gente, mas eu digo que é o trabalho que enriquece a gente, saber que ajudou, que contribuiu, que levou. E por meio desse atendimento, muitas pessoas foram também reabilitadas. Rede social, vocês têm? A ADEFA tem o Instagram da ADEFA, _, no Instagram, no Facebook, ADEFA-M também. As minhas redes sociais é Ana Cláudia Martins no Instagram. E eu estou à disposição sempre, falar de inclusão, eu gosto muito, qualquer coisa estamos à disposição. E sempre em prol da acessibilidade, do respeito, não ao capacitismo, sempre. E dizer para o senhor, parabenizar sempre, porque o senhor é o símbolo vivo de inclusão, né, que está ali vencendo todo dia uma barreira diferenciada, com muito respeito, com muita competência, e faz isso com maestria. Parabéns. Obrigado. E toda a sua equipe também, claro. Maravilhosa. Obrigada, Ana Cláudia. A gente volta num outro episódio. Até lá. Obrigada.